Eu queria ficar de óculos, mas fica tipo bem assim, acho que não vai ficar legal não, né? Deixa eu ver aqui. Fica legal não. Eu vou tirar. Oi, gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como eu estou me organizando nas aulas online, né? Porque minhas aulas voltaram essa semana agora, que foi dia 20 e... Que dia que minhas aulas começaram? 28. Foi 28? Foi. Enfim, minhas aulas começaram no dia 28 e foi uma coisa completamente diferente pra mim, porque eu já tava sem aula desde março, então as aulas voltaram online, né? Não presencial. Enfim, eu tava em dúvida ainda como eu ia me organizar. Eu tive que primeiro ter a aula, ter a experiência, pra poder eu saber como eu ia me organizar, porque senão não tinha condição. Eu não ia fazer uma organização pra na hora chegar e ser uma coisa completamente diferente do que eu tava imaginando. Então, com base nisso, eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu sei que várias pessoas da minha escola, da minha sala, inclusive do meu grupo de amigas, têm dúvidas sobre como se arrumar, como se organizar e acabam ficando louca, né? O professor manda mensagem. Enfim, então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que também tá enfrentando problemas, que não sabe como se organizar e, meu Deus, é muito trabalho, o que eu vou fazer, socorro. Mas, gente, primeiramente eu quero dizer calma, tá tudo certo, você vai conseguir fazer tudo, você só precisa de organização. E é isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo, né? Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Primeiramente, eu tô me organizando exclusivamente com esse bullet journal aqui da Tilibra, né? Tilibra, isso. Mas você não precisa ter um bullet journal, você pode pegar um caderno qualquer, uma agenda, enfim, que dá pra você se organizar muito bem. E o que eu faço, basicamente, é, primeiramente, fazer a organização geralzona, sabe? Enquanto eu não tiver feito a organização geralzona, não dá pra fazer as outras. Então eu começo aqui colocando aula online, e eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês. Enfim, e aí eu deixei logo aqui um lugar registrado pra todas as provas que eu vou estar fazendo esse mês agora esse semestre, que vai ser, no caso, meu primeiro semestre, porque eu só tive um mês de aula. Então, todas as provas que eu vou estar fazendo esse semestre, eu vou estar anotando aqui qual a matéria, né, da prova, qual é o assunto, sei lá, é uma prova de história com o assunto República Velha, que no caso é o assunto que eu tô estudando, qual foi a nota que eu tirei, qual vai ser a data, se eu fui aprovada ou não, né, se eu fiquei de recuperação, quanto foi que eu tirei na recuperação. Então, é muito bom essa organização, porque te ajuda a você não ficar perdido, porque às vezes você não anota qual a data da prova, chega no dia da prova e você fica perdido, você fica, meu Deus, eu esqueci completamente dessa prova. Ou então, às vezes, você até faz uma prova, mas acaba perdendo a prova, não sabe quanto você tirou, e aí esquece que você tem recuperação, enfim, fica tudo uma bagunça. Então, pra que não fique essa bagunça toda, eu deixo tudo organizadinho aqui, sabe? O professor passou uma prova, eu já pego rapidinho o caderno e vou anotar qual a matéria da prova, qual o assunto, e todas essas informações que fazem com que eu não fique louca da cabeça, com que eu não perca o juízo e não deixe de estudar para as provas. Uma outra coisa que eu faço é organizar os trabalhos. Agora nessas aulas online a gente tá tendo muito trabalho. Porque basicamente na minha escola, eu não sei na de vocês, não sei se vocês estão tendo aula online, inclusive comentem aqui embaixo se vocês estão tendo ou não aula online. Enfim, e a gente tá tendo muito trabalho, toda semana tem muito trabalho. Basicamente, o método que a minha escola tá usando é o de aulas assíncronas e aulas síncronas. Que, tipo assim, assíncrona é as aulas que não são ao vivo, e as aulas síncronas são aulas ao vivo, que, tipo assim, a gente tá lá naquele contato com o professor, às vezes precisa ligar a câmera, o microfone, enfim, responder no chat. E as aulas assíncronas é muito confuso. Basicamente, a gente não tem o contato com o professor, eles mandam um trabalho. Eu achei que essas aulas assíncronas, o professor gravaria a aula e deixaria lá pra gente assistir, mas não, é só trabalho e texto pra ler, e enfim, às vezes algum professor coloca o link lá de um canal no YouTube pra gente assistir, mas enfim. E aí, pra não ficar doido com esses trabalhos também, eu boto basicamente isso daí, ó. Eu coloco trabalhos do primeiro bimestre e aí eu vou colocar a matéria. Qual é a matéria? É português, é geografia, é biologia, sabe? Então eu vou colocar a matéria e eu vou colocar o quê? O que o professor passou daquela matéria? O professor de física, ele passou o quê? Foi um questionário, foi um quiz, foi, sei lá, uma lista, que foi o caso. Então eu deixo tudo anotadinho aí e eu coloco logo a data de entrega. Gente, esse negócio aí da data de entrega é muito importante, porque eu sei que tem muita gente que esquece, então eu sempre vou lá no aplicativo que o professor deixou lá, a data que vai ser entregue, que esse trabalho tem que ser entregue, ou então às vezes o professor fala na própria aula, então é muito bom a gente estar sempre atento, tá sempre com um papelzinho ali pra fazer anotações durante a aula, mesmo que não seja sobre o conteúdo, às vezes é sobre as provas, sobre os trabalhos, sobre as entregas, então isso é essencial. Então o que eu faço é isso, né? Boto a data de entrega e aí aqui do lado eu boto se eu fiz ou não.
Caso eu tenha feito, eu só vou marcar o tracinho aqui quando eu tiver entregue o trabalho. Enquanto eu não tiver entregado o trabalho, eu não vou marcar o check. Enfim, enquanto eu não tiver entregado esse trabalho, eu não vou poder estar marcando o check. Então, assim que eu marcar, assim que eu fizer o trabalho e entregar, eu posso marcar que eu já tô livre daquele trabalho. Então, isso ajuda a gente a não ficar louco. Porque, gente, é muito trabalho, é muita loucura. Aí eu fico, nossa, meu Deus, o que eu faço? Mas eu vou já contar pra vocês o método exato que eu tô usando pra não ficar doido com esse negócio de trabalho e pra fazer tudo certinho de um jeito que você não vai tá enlouquecendo, não vai deixar de fazer trabalho. E é isso aí. Eu deixei essas 2 folhas aqui reservadas pra trabalho, porém o que acontece é que eu vou ter que fazer outras porque vai ser muito trabalho. Enfim, e aí eu passo que for lotando, eu vou fazendo outras. E aí a outra organização são de faltas. Eu sei que mesmo online nem sempre dá pra gente assistir, às vezes a gente tem um imprevisto, sei lá, aconteceu algum acidente na família, nossa, queira que não, mas enfim, aconteceu alguma coisa assim grave, ou então, sei lá, você teve que pagar uma conta e não deu tempo de assistir a aula, enfim, essas coisas acabam acontecendo, então é essencial que você anote as suas faltas, porque às vezes chega num dia lá e o professor fala que você tá com 10 faltas, mas você fica sem entender porque você não faltou, mas ao mesmo tempo você fica, nossa, será que eu faltei mesmo? Eu não lembro, então é muito importante anotar. Eu anoto as minhas faltas, na verdade, desde o ano passado, porque teve uma época que eu faltei bastante. Mas enfim, é porque eu tava louca com esse negócio de Enem. No segundo ano a menina perdeu o juízo por completo. Gente, no segundo ano eu fiquei mais louca com o negócio de Enem do que agora no terceiro ano, né? Se bem que eu tô bem, né? Mas enfim, então é muito importante vocês estarem anotando as faltas de vocês, porque caso o professor, por exemplo, chegue e fale que você tá cheio de falta, mas você sabe que você não faltou, você tem ali a prova de que você não faltou na aula daquele professor, você pode entrar com recurso, você pode estar reclamando, porque falta é reprova, então isso é uma coisa séria. Então não deixem de reclamar pela falta, não deixem de anotar quando você faltou e quando você deixou de faltar, né, no caso. Então é isso aí. E esse negócio aqui de revisão é o método de revisão que eu tô utilizando desde o começo do ano, que é o método de revisão 1, 7, 14, 21, 30. Que basicamente você vai ficar revisando o conteúdo por um mês. Isso faz com que você não esqueça o conteúdo. Então, basicamente, o que eu faço é botar a matéria, botar o assunto, botar VEA. O que significa isso? Visto em aula. Então, qual foi o dia que eu vi aquele assunto? Vamos supor, agora em biologia a gente está estudando genética. Aí eu vou colocar lá, matéria, biologia, assunto, genética. Quando foi que eu vi? Ah, foi no dia 28/10. Beleza, vou anotar. Quando foi a primeira revisão? A primeira revisão, ela precisa ser no dia que você deu aquele assunto, entendeu? Então, por exemplo, eu dei o assunto hoje, estudei hoje, nossa professora passou a aula hoje, então assim que terminar a aula, sei lá, seja de tardinha, de noite, eu vou estar revisando aquele assunto. E daqui a 7 dias, eu vou revisar ele de novo. Aí, cada vez que eu for revisando, eu vou marcando. Daqui a 14 dias, eu vou revisar de novo, check. E aí daqui a 21 dias de novo, e daqui a 30 dias de novo. E aí você não precisa ficar louco com o assunto. E esse método aqui, ele não é só um método de revisão, mas é um método muito bom pra estudar pras provas. Porque o que acontece é que muita gente deixa pra estudar em cima da hora, não entende nada, ou às vezes até consegue pegar umas coisinhas, mas quando chega no dia da prova, não lembra tudo. E aí o que acontece é que depois de uns 3 meses você não lembra absolutamente nada do assunto. Então esse método aqui de revisão, ele é essencial pra isso. Porque não adianta você decorar, você precisa aprender. De nada adianta você ter decorado tudo, chegar na hora do vestibular você não lembrar absolutamente nada. Então esse método de revisão, ele me salvou. Inclusive eu vi ele no canal da Débora Ladim, perfeita, maravilhosa. Enfim, e é isso aí. E esse método, ele funciona muito. Ele é um pouco confuso, mas quando você pega a manha, nada te deixa em paz, sabe? Tipo assim, tem uns assuntos que, nossa, eu poderia apresentar um seminário agora porque eu utilizei esse método, mas eu confesso que eu não utilizo ele em todas as matérias. Porém, está na minha meta para, né, agora, esse mês de outubro. Então, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o método que eu organizo o semanal, né? Eu basicamente faço assim, eu coloco os dias da semana todos em uma única folha, e você pode estar fazendo isso aí no seu caderno, ou na sua agenda, ou no seu bullet journal, ou no planner, enfim. E aí o que eu faço é colocar quais são as matérias que tem naquele dia. Por exemplo, na segunda-feira eu só tenho uma única matéria, que é gestão de recursos hídricos efluentes, que é a matéria do meu curso técnico. Então eu vou colocar lá o nome dessa matéria e eu vou colocar se essa aula vai ser síncrona ou se essa aula vai ser assíncrona. No caso dessa semana, essa aula foi síncrona, ou seja, ela foi ao vivo, a professora deu a aula e tudo mais, não sei o quê. E quais foram os assuntos que ela falou? No caso dessa semana, ela falou sobre a água e a água no Brasil. Então, esse é o assunto que eu vou estudar, sabe? Quando foi depois da aula, ela mandou um arquivo lá, um material de estudos e tudo mais, então isso ajuda demais. E também eu posso estar pesquisando videoaula sobre o assunto e tudo mais, então o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse quadradinho assim que a aula dela acabar? Não. Eu vou marcar esse quadradinho assim que eu estudar esse conteúdo.
Então, cada vez que eu for estudando o conteúdo daquele dia, eu tenho que marcar, entendeu? Então, o que eu faço basicamente é ter a obrigação, né? É minha obrigação estudar os assuntos no dia que eles foram dados. Por exemplo, mesmo que a aula da terça-feira de Química dessa semana não tenha sido ao vivo, tem aula de Química na terça-feira. Mesmo que o professor só tenha mandado um trabalho e, sei lá, um PDF pra gente ler, sabe? Então, de qualquer forma, teve aula. Qual é o conteúdo? Ah, é o conteúdo tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trabalho que ele mandou, eu vou ler o arquivo que ele mandou, mas eu também vou estudar aquele assunto, sabe? Porque não adianta nada você só assistir a aula e você achar que tá tudo bem e fazer o trabalho. Não, você precisa estudar aquele assunto, precisa buscar outras fontes. Não adianta você ficar só naquela de, eu vou ficar me contentando só com o material que o professor passou. Não, não se contenta com isso não, pelo amor de Deus. Vai procurar outros assuntos, vai procurar livros, vai procurar, sei lá, listas na internet, vai treinar pra ver se você tá realmente bom, porque às vezes o que as pessoas fazem é simplesmente, o professor deu aula, então eu já sei todo esse assunto, não sei o que e tal, não precisa me preocupar. Mas a verdade não é essa, tá, gente? Essa não é a realidade, você não precisa se contentar com isso, na verdade você não deve se contentar com isso, você tem que procurar cada vez mais. Então o que eu faço é basicamente isso, por exemplo, segunda é gestão de recursos hídricos e efluentes, beleza, o que eu vou fazer? Vou estudar esse assunto aqui na segunda-feira. Não posso estudar na terça, não posso estudar na quarta, tem que estudar na segunda-feira. O assunto foi, a matéria é da segunda-feira, então eu tenho que estudar na segunda-feira, porque se eu for deixar pra terça, vai acumular com as matérias da terça. Então o que eu faço? Minha aula é de manhã, termino a aula dela, o que eu vou dar professora no caso, né, de gestão de recursos hídricos e efluentes. Termino a aula, o que eu vou fazer? Vou revisar o que ela passou. Se ela passou um trabalho, eu vou fazer logo. Se é um assunto novo, eu vou estudar aquele assunto. Se não é, mesmo assim, eu vou pesquisar questões sobre o assunto, mesmo que ela não tenha passado um trabalho. Enfim, tudo isso no dia que o professor passou. E aí, quando for na terça, eu já vou estar livre daquela matéria de segunda. E quando for na quarta, eu vou ter feito a mesma coisa na terça e eu vou estar livre da matéria de terça na quarta. Entendeu? Enfim, gente, é basicamente isso, sabe? É isso que eu tô fazendo e tá me ajudando bastante. Eu confesso que eu deixei acumular algumas coisas aí porque minha vida tava uma loucura. O mês começou bem no meio da semana, foi uma doidice, eu odeio quando isso acontece. Eu prefiro mil vezes que o mês comece no domingo ou na segunda, ou sei lá, na terça, mas tipo, o mês nem começou nenhum dos dois, então ficou tudo bagunçado. Mas é basicamente isso que eu faço e não é bom você deixar pra estudar tudo no final de semana. Não é bom você ficar só nessa de, eu vou assistir a aula e, sei lá, sábado eu faço os trabalhos, sábado eu estudo. Porque você não vai estudar tudo, você não vai dar conta de fazer todos os trabalhos no sábado e você vai deixar pro domingo. E quando você vê, chegou segunda-feira e você não fez tudo. E aí segunda-feira já tem um outro trabalho e vai só acumulando. Então não deixe as coisas acumularem, sabe? Eu evito fazer isso, sabe? Eu evito deixar a matéria acumulada, porque eu sei que é impossível ficar sem matéria acumulada pra sempre, sabe? Sempre vai ter uma coisinha ali, mas sempre que você puder estar evitando, evite, porque você vai se agradecer a si mesmo no futuro, sabe? Até porque no meu caso, eu tô no terceiro ano do ensino médio, então eu vou prestar vestibular pra eu vou prestar 3 vestibulares diferentes. E no caso de 2 deles, eu vou ter que ler obras literárias. Eu também vou ter que estudar sobre conteúdos específicos do estado. No caso da FUVEST, eu vou ter que estudar o conteúdo específico de São Paulo, de História e Geografia. E fora a redação, né, da FUVEST, que é diferente. E da UEMA, que é aqui do meu estado, que é Maranhão, eu vou ter que estar estudando o conteúdo específico de História do Maranhão e Geografia do Maranhão, e também tem as obras, e também tem a redação, que é diferente da do Enem. Então, não adianta só eu estudar pra escola, eu também tenho que estudar pros vestibulares, porque no caso da minha escola, é totalmente diferente, sabe? Tipo assim, não é aquela escola que, nossa, a gente estuda todo o conteúdo no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano é só revisão. Não. Fora que é uma escola de curso técnico, então tem a matéria do curso técnico, tem a matéria do ensino médio, então é muita coisa, e se eu não souber me organizar, eu acabo ficando louca e não consigo fazer absolutamente nada. Então a organização é a base de tudo, e quando você se organiza, tudo faz uma diferença, sabe? Tudo faz uma diferença. Chega no sábado e você tá livre pra fazer o que você quiser, sei lá, só pra revisar e tudo mais, ou então, não sei, vou ver minha série, sabe? Porque às vezes o que as pessoas pensam é que, nossa, a pessoa se organiza daquele jeito e tal, então ela deve viver pro estudo. Mas não, gente, não é bem assim. No meu caso, eu estudo pra escola, também estudo pra vestibular, também leio meus livros, também vou pra academia, também me alimento, né, também cuido do meu cabelo, 3 vezes por semana tô fazendo hidratação, ou nutrição, ou reconstrução, e eu também vejo série, eu também encontro de vez em quando com as minhas amigas, então é isso aí, sabe, você não precisa se prender somente a estudo, a vida não é só estudo, e se você ficar se prendendo só a estudo, você vai ficar louco, e vai ser uma hora que você vai surtar. Então, eu não recomendo, tá? Não recomendo mesmo que você fique só nessa de estudo.
faça o que você tem que fazer, faça seus trabalhos, estude, mas também tenha seu momento de lazer, porque isso vai fazer toda a diferença. E exercício físico também é essencial durante esse período de estudos, até porque o exercício físico, além de ele fazer bem pro seu corpo, ele te ajuda a memorizar a matéria. Então você não vai querer ficar esquecendo as coisas no dia da prova, né? Então é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais dicas, podem pedir que eu vou fazer, tá? Outro vídeo sobre e tudo mais. E qualquer dia desses eu vou gravar um estúdio vlog pra mostrar pra vocês. Não essa semana agora, mas na seguinte eu tô querendo... E eu vou postar, né, minha rotina por um dia. Eu vou mostrar como que eu uso assim, sabe? Tipo, manualmente vou mostrar pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Eu quero fazer mais vídeos sobre estudo aqui no canal, porque quando eu criei esse canal o objetivo dele era falar sobre estudo. Mas eu fui falando também sobre cabelo, porque eu também amo falar sobre cabelo. E nunca mais eu gravei nada de estudo, mas cá estou eu novamente, porque eu amo, né? E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou responder. Se não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu tô postando alguma dica. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então é isso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida a mais e alguma coisa que vocês não entenderam, podem me mandar mensagem lá no Instagram, tá? Tipo, podem me mandar áudio de vez em quando eu falo com umas pessoas daqui que são inscritas no canal por áudio. E é muito massa porque, sabe, tem toda aquela interação. E é algo que eu gosto muito. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!